Saudações, povo amado do Senhor, povo escolhido, povo querido, vasos de honra e não de desonra. Estamos aqui para mais um episódio do Negro Nazareno. Eu sou o pastor Berloffa, esse aqui é o 5º episódio e antes de começar, pelo amor do Negro Nazareno, se inscreva no meu canal, dá um like aqui no vídeo, copia esse link e manda num grupo de WhatsApp e ajuda o canal a crescer, por favor, tá? E eu tô pensando muito em breve abrir um apoia-se para fortalecer aqui. Gostaria muito de comprar uma câmera, um microfone melhor, mas isso aí é assunto para outra hora. Hoje nós estamos no 5º episódio desta série marotíssima chamada O Negro Nazareno. Se você está caindo de paraquedas aqui, eu sugiro muito que você pare o vídeo agora, volte, assista os 4 primeiros e aí sim você assiste esse aqui. Vai fazer muito mais sentido para você, tá bom? Até porque esse vídeo aqui, este episódio, ele fecha um ciclo da nossa série, que é justamente essa perspectiva social de Jesus. Até então, eu estou trazendo esse background da vida de Jesus, né? Por que a série chama Jesus o Negro Nazareno? Então eu trago a questão da pele de Jesus, da cor da pele de Jesus, da sua construção social, do lugar que ele nasceu, do lugar que ele foi criado. Eu falo sobre a profissão do pai de Jesus e do próprio Jesus. E hoje eu vou falar um pouquinho da Maria, a mãe de Jesus, e como que essa mulher era vista na sociedade onde que eles moravam. Então hoje a gente fecha esse background, esse contexto, e a partir daqui, a partir do próximo episódio, a gente vai começar a falar de fato ali dos textos, né, da biografia de Jesus. Então a partir do próximo episódio, em ordem cronológica, a gente vai pegar os principais textos ali das 4 biografias de Jesus, e aí a gente vai fazer uma interpretação desses textos a partir deste background, que vai mudar completamente a nossa hermenêutica, a nossa exegese. Então eu tenho certeza que vai ser uma caminhada super interessante. Bom, vamos lá. Talvez você já viu, talvez não, com certeza você já viu que o nome desse episódio é Jesus o Bastardo, e eu quero confessar algo para vocês aqui. Se você for na minha série lá do Spotify, que eu já tenho toda essa série aqui em podcasts, óbvio, com várias alterações, lá no Spotify, esse episódio ele tem um título um pouquinho mais pesado, né? Lá eu chamo esse episódio de Jesus, o Filho da Puta. Que isso, varão, vaso de guerra? Você tá maluco, tá chamando Jesus, tá xingando Jesus, você tá maluco, isso aí é blasfêmia. Calma, eu não tô xingando Jesus, obviamente. Então você tá xingando a mãe de Jesus, aquela mulher tão pura, aquela mulher tão santa. Sim, Maria foi uma mulher sensacional e eu também não estou xingando a mãe de Jesus. Eu uso este título, lógico, como uma provocação para chamar atenção, mas para falar de fato de como a Maria era enxergada, como a sociedade, a pequena sociedade em que Maria vivia, enxergava Maria, visto que aos 15 anos de idade, prometida em casamento a um homem, a José, ela apareceu grávida. Então, assim, se hoje em dia, 2000 anos depois, num contexto ocidental, uma mulher de 15 anos, uma menina de 15 anos aparece grávida, ela já é mal vista e mal falada? Imagina isso há 2000 anos atrás lá na Palestina. Você consegue ter uma noção disso? Uma menina grávida antes do casamento, despojada? Por isso que no episódio lá do Spotify eu chamo de Jesus o Filho da Puta, porque Maria, querendo ou não, era considerado assim por algumas pessoas. Aqui nós trocamos esse título, até porque nós estamos usando a sequência aqui que está no livro, e no livro a gente não quis colocar isso, talvez daria até problemas com a editora, enfim, então, Jesus o Bastardo, que eu também vou mostrar aqui de forma rápida, porque Jesus era sim considerado um bastardo. Existem correntes teológicas que eu vou explicar isso mais para frente, tá bom? Já se inscreveu?
Já deu um like? Já copiou o link e mandou no grupo de WhatsApp da igreja, que vai ser bênção pura. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente vai lembrar que Jesus, ele nasceu dentro da fé cristã de um nascimento virginal, ou seja, Maria é uma menina virgem, e eu acredito nisso. E eu digo menina mesmo, tá? As mulheres casavam naquela época ali com seus 14, 15, 16 anos no máximo. Então a gente imagina que Maria ali tinha seus 15 anos, ela estava prometida a José. Tem um lance muito interessante que eu quero compartilhar com vocês e explicar o que eu penso sobre José. Tá? Um background rápido sobre esse cara. Tudo indica, né, dentro da minha interpretação, que José era um homem bem mais velho. Inclusive, ele já vinha de outro casamento, muito provável um viúvo, e que inclusive já tinha mais filhos. Sim, eu acredito que José teve outros filhos com Maria, além de Jesus, mas eu também acredito que José já tinha outros filhos antes da Maria e de Jesus. E sabe qual é o texto que evidencia bastante isso? Tem um texto que diz que os irmãos de Jesus chegam até Jesus para amarrar ele, tipo fazer uma intervenção que ele estava louco, a galera queria matar ele, então eles vêm para amarrar Jesus e levar ele à força. E assim, isso não quer dizer muita coisa dentro do nosso contexto, mas levando em consideração que Jesus, se ele fosse realmente o primeiro filho, ele seria o primogênito, e o primogênito, ele era tipo o pai na família. Toda a moral que o pai tinha sobre os filhos, o primogênito também tinha. A falta de respeito que os irmãos, entre aspas, mais novos de Jesus demonstram a Jesus, não é característico daquela época, daquela cultura, daquela tradição. Isso mostra, levando em consideração que José era um homem mais velho e muito provavelmente veio de outro casamento, que José já poderia ter outros filhos, tá? Então existe essa corrente teológica que na minha opinião faz muito sentido, não temos como garantir, de certa forma uma especulação, mas que faz muito sentido. Deixa eu te falar uma curiosidade aqui sobre José que talvez você nunca se atentou. Não sei se você já parou para ler genealogia, que é lógico que você não fez isso porque é chato pra caramba. Ai, que filho de quem era filho de quem, e uns nomes de que ninguém entende nada, então a gente pula aquela parte chata pra caramba da Bíblia. Mas a genealogia de Jesus, apresentada pelos autores e autores diferentes, apresentam ali alguns equívocos. Eu quero mostrar isso para você. Se você for na genealogia de Jesus apresentado por Mateus, no capítulo 1, vai dizer que Jesus era filho de José e que José era filho de Jacó. Por quê? Porque a genealogia quer mostrar que Jesus é descendente de Davi. Então vai de Jesus para trás. E aí diz que Mateus diz que o avô de Jesus chama Jacó. Só que se você for na genealogia de Lucas, capítulo 3, diz que o pai de Jacó, na verdade, chamava-se Eli. Spoiler de erro na Bíblia. Erro, erro na Bíblia. Chame o seu ateu preferido, porque ele vai adorar esse argumento para usar nas discussões de que a Bíblia tem equívocos. E tem mesmo, tá aí, ó. Eu vou te contar quais são as possibilidades desse erro. Porque o que na história do cristianismo aí tentaram defender sobre esse erro, tá? E existem pelo menos três explicações, e eu vou oferecer uma quarta hoje, exclusiva minha, tá? A explicação do Berloffa também vai estar aqui, mas antes eu vou falar de explicações mais antigas que a minha. A primeira é de que, na verdade, Lucas está falando sobre Maria, certo? E Mateus está falando sobre José. Então a genealogia ali de Lucas, na verdade, quando fala que Lucas, ali o pai do José era o Eli, na verdade seria o pai da Maria, tá? Isso aqui é uma explicação meio idiota, né? Visto que ambos os biógrafos tentam falar sobre, querem mostrar a descendência davídica, a linha davídica de Jesus, né? Então, assim, é uma explicação, mas é uma explicação que não explica muita coisa, né? A segunda explicação fala sobre a genealogia real e a genealogia
natural, né, física, ou seja, é como se Mateus estivesse falando apenas sobre os reis da genealogia de Jesus. Então ele pula aqueles que não foram reis. Já o Lucas estaria falando de todos. Então essa também é uma explicação possível, que cabe ali entendendo os reis e os não reis, mas também que não explica com tanta certeza, tanta grandeza, enfim. A terceira explicação é que Jacó era irmão de Eli, eles eram irmãos. E aí você lembra que existia uma lei que dizia que quando o homem morresse e deixasse seu filho, quem teria que assumir era o seu irmão, né? Existia essa lei, essa cultura. Então, talvez um era irmão do outro, um morreu, o outro assumiu, Mateus falou de um, Lucas falou do outro e tá tudo bem, ok. E agora eu vos apresento a minha teoria, que obviamente não tem tanto respaldo teológico, histórico, filosófico ou qualquer ólico, mas eu acho muito bacana e vai ser muito provocativo. Porque nunca ninguém parou para pensar que, de repente, Jacó era marido do Eli. José tinha dois pais. José não tinha mãe, é lógico que ele tinha uma mãe, mas José talvez foi um menino adotado por um casal de homossexual, o Jacó e o Eli. E aí, quando Mateus apresenta a genealogia, ele fala de um, o Lucas fala de outro. Então, refutem essa, fundamental, refutem essa, biblicamente, textualmente, refutem essa, eu quero... Essa é a hora que alguém caiu desmaiado, tremendo, ensanguentando, escorrendo sangue pelo ouvido, quando ouviu esse trecho do vídeo, mas eu amo isso. Bom, continuando, você também precisa saber que existem correntes teológicas / filosóficas que também afirmam, que tentam tirar esse nascimento virginal de Jesus, né? É uma corrente que é conhecida pela corrente liberal, né? Os liberais teológicos. Inclusive, eu sou o tempo todo, as pessoas afirmam que eu sou um teológico. As pessoas afirmam que eu sou um teólogo liberal e eu não sou, tá? Eu realmente não sou, não teria problema em ser, mas eu não sou. Você quer entender isso? Depois eu te explico ou dá uma pesquisada aí. Basicamente, a teologia liberal, ela tira toda a parte divina e sobrenatural da Bíblia, explica tudo de forma concreta. Por isso que a teologia liberal é tão importante. Ela nos ajuda a trazer um pouco de inteligência para a Bíblia. É lógico que ela não dá conta de explicar tudo, ok? Eu acredito sim, muita coisa sobrenatural ali. Então a teologia liberal ela deve ser considerada com muita certeza. O que os teólogos liberais falam sobre essa questão, sobre o nascimento virginal de Jesus? Na verdade, eles dizem que Maria foi estuprada por um soldado romano. Eles dão até o nome do soldado, eu até marquei aqui que é um nome esquisito, ó. Abdes Tiberius, ou Julius Pandira, conhecido como Pantera, o Panterão, o Panterão ali, ó. E que não era nada difícil. Infelizmente, naquela época, os soldados romanos, que o Império Romano estava sobre Israel, estuprar as mulheres, tá? Isso era muito comum, infelizmente. As mulheres andavam sozinhas, tinham as tropas, né, de soldados romanos andando por aí por aqui, os caras estupravam e não acontecia absolutamente nada com ele, isso era normal. Então tem essa corrente que Maria, na verdade, ela foi estuprada por este soldado, talvez em uma das suas visitas à sua prima Isabel, ela foi estuprada. E ela estava despojada com José, e aí ela teria inventado a história para não causar um problema maior. Pensou? José vai atrás do soldado e acontece uma treta maluca, José morre, então ela teria inventado essa história para que não houvesse uma tragédia pior. E eu preciso confessar algo para vocês, não que eu acredite nessa teoria, mas eu acho que faria tanto sentido para a humanidade de Jesus, e aqui eu não estou exaltando o estupro de forma alguma, ok? Estuprador não é pai, ok? Vamos deixar isso muito claro aqui, estuprador é bandido, estuprador não é pai, mas trazendo para o contexto humano de Jesus, eu particularmente ficaria mais feliz saber que Jesus nasceu da forma natural que os seres humanos nascem, ou seja, do sexo biológico e reprodutor, do que essa parte divina. Eu ficaria mais feliz. Não estou dizendo que eu acredite nisso. Eu estou dizendo
que faria mais sentido para um Jesus homem, um Jesus humano, ok? O fato é que existe essa corrente, tá? E eu queria trazer ela para você saber que ela existe e você tira suas próprias conclusões. Mas independente se você vai continuar acreditando e não há problema nenhum, e no fundo, no fundinho, eu também acredito no nascimento virginal, acho que pode ter acontecido, e é maravilhoso acreditar dessa forma, né? Em que o próprio Espírito Santo fez com que Maria engravidasse para que houvesse o nascimento do Cristo. Eu só não gosto de toda a parte de demonizar o sexo, usando isso como respaldo, tá vendo? Jesus é tão puro que não houve sexo. Porra! O que tem de errado no sexo, cara? Jesus ter nascido de um sexão gostosão, sabe? De um Você... Pensou José puxando o cabelo da Maria, falando vai, vai, e ela fala vai José, porra! Tirando a brincadeira, eu acho que seria muito melhor. Mas tudo bem se você acredita que ele nasceu de um nascimento virginal, ou que houve a situação do estupro do soldado romano. O que importa aqui para nós e para esse episódio? Que independente do que você pense sobre isso, fato é que a comunidade ali onde Maria estava não acreditou nessa conversinha, tá? Imagina hoje, você tá de boas e aí sua vizinha vem e fala: menina, você não sabe. Sabe a Cleide, que tem a filha dela, a Patrícia? Desculpa, Cleides e Patrícias do Brasil. Então a menina tem 14 anos, apareceu grávida. E ela tá falando que foi obra do Espírito Santo. Gente, fala a verdade, quem que vai acreditar nisso? Quem em sã consciência vai acreditar nisso? E por que você acha que a galera naquela época acreditou nisso? Você está entendendo? Isso até explica por que José, de forma extraordinária e quase heróica, assumiu a paternidade do menino, porque senão a Maria seria apedrejada. Quando tem o lance lá do anjo aparecendo a Maria, né, que a gente não sabe se o anjo apareceu, se foi uma teofania, se foi um sonho, se isso realmente aconteceu, mas fato é que na narrativa bíblica diz que o anjo apareceu e quando dá informação a Maria, ele fala assim, não temas, obviamente ela temeria, porque a lei vigente na época dizia que a mulher seria apedrejada até a morte se ela fosse adúltera. Então a Maria assumir essa bronca, ela estava colocando a sua vida em risco. E José assumir essa bronca estava de alguma forma protegendo Maria. Mas obviamente que por mais que a narrativa original da coisa, digamos assim, a declaração oficial tenha sido, não, isso aí é filho do José mesmo, eles caíram antes do casamento, eles deram antes do casamento, ou até mesmo Maria está grávida do Espírito Santo, nos burburinhos, nas conversas de boca pequena, tinha a conversa de que ou a Maria deu antes do casamento, ou ela foi estuprada, ou ela foi aí correr, ficava andando aí, ó, tá de saia curta lá, ó, aí, ó, merece, infelizmente, até hoje você vê esse tipo de babaca falando, né? Então, assim, fato é que a galera não considerava, tanto é que você vê na biografia que a galera não considerava Jesus o Filho de Deus, então Jesus era assim considerado um bastardo. Jesus era considerado por muitas pessoas naquela época, nas pequenas vilas, em Nazaré, que eu trouxe todo o contexto histórico de Nazaré, 50 famílias, Jesus era um bastardo. Ou Jesus era um bastardo, ou Jesus era filho de fruto do pecado, né, do sexo antes do casamento, ou Jesus era filho de um estuprador. Fato é que isso traz muito ainda para esse contexto histórico, social de Jesus, para nos fortalecer esse background, para a gente começar, como eu disse no começo do vídeo, a falar agora realmente sobre tudo que aconteceu, sobre tudo que Jesus fez, tudo que ele falou, todos os seus ensinamentos, tudo que ele fez a partir deste background. Então acho que aqui a gente consegue encerrar essa construção social de Jesus e a partir do próximo episódio vamos pegar os textos ali, não todos, o que eu considero ser importante, e fazer uma interpretação a partir desse contexto de um Jesus de pele preta, de um Jesus favelado, de um Jesus pedreiro, filho do pedreiro, e de um Jesus filho de uma mulher mal falada, considerado
um cara, um filho bastardo.